prisão fez com que Bolsonaro e Valdemar Costa Neto mudassem as suas rotinas, porque eles não podem se encontrar. Se eles se encontrarem, eles serão presos. É uma rotina muito patética para aqueles que são as duas principais lideranças do maior partido de oposição no momento. E foi patético também o fato do Valdemar Costa Neto ter chorado para a esposa no telefone no momento da sua prisão preventiva. Mas tudo isso mostra para nós também que o bolsonarismo não tem aquela força que nós imaginávamos, porque os bolsonaristas estavam tentando tirar o Valdemar Costa Neto da presidência do PL, em função dessa restrição imposta pelo Alexandre de Moraes. Só que o Costa Neto se mantém como presidente do partido, impondo uma derrota para os bolsonaristas. E eu não sei se o PL vai conseguir fazer as 1000 prefeituras desejadas. O que você acha dessa situação? É uma situação patética para Bolsonaro e Valdemar Costa Neto? Ele impôs uma derrota aos bolsonaristas? Quero saber a sua opinião. Se você concorda que é uma situação patética, deixa o like e se inscreva no canal. Todos esses problemas de rotina no PL, pessoal, surgem por conta da imposição do Valdemar Costa Neto, que impede Bolsonaro de se comunicar com todos os outros investigados na operação da Polícia Federal, que resultou em busca e apreensão dentro do coração do bolsonarismo. Mas não é só o Bolsonaro que não pode conversar, os investigados não podem conversar entre si. Então o Bolsonaro não pode conversar com o Valdemar Costa Neto e o Valdemar Costa Neto não pode se encontrar com o Bolsonaro. E isso é um problema, porque Valdemar é o presidente do PL e Bolsonaro é a principal estrela do partido formalmente, tá? Porque informalmente a principal estrela, na minha opinião, é Michele Bolsonaro. Só que o Bolsonaro vai ser o grande nome do partido para puxar votos. Ele é o principal cabo eleitoral do PL. Mas eles não podem se encontrar. E o pior de tudo é que Bolsonaro e Valdemar Costa Neto ficam no mesmo prédio. Eu não vou dizer que eles trabalham no mesmo prédio, porque o Valdemar trabalha, o Bolsonaro não. Apesar de serem salas separadas, eles não podem se encontrar. Se Bolsonaro e Costa Neto se cruzarem no elevador ou nos corredores do edifício, eles poderão ser presos caso sejam pegos, porque é uma medida imposta pelo Valdemar Costa Neto. Então o que eles vão fazer? Vão ter que combinar horários para não se encontrarem e não serem presos. É ridículo isso, simplesmente patético. E agora o Flávio Bolsonaro vai ser o elo entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto. E é claro que essa situação impõe problemas imensos para o PL agora para 2024. E não é somente para 2024, mas para 2026 também. Porque você sabe muito bem que o PL tem o plano de fazer mais de 1000 prefeituras. Eles especulam aí 1.200 a 1.500 prefeituras. Isso daria uma musculatura muito forte para o partido aumentar o bolsonarismo, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E aí você vai falar, mas a oposição é uma oposição fraca, uma oposição barulhenta, que não tem bandeiras. E eu concordo. Mas não tem bandeiras agora. Se o partido começar a ter uma musculatura forte do bolsonarista em 2026, eles podem começar sim a encher o saco e a pautar principalmente pautas anti-judiciário. Então é um impacto muito considerável para 2024 e pensando em 2026. Como eles não podem se conversar, a situação fica muito difícil. Que já era difícil por conta do racha entre os bolsonaristas e a ala valdemarista, podemos colocar assim. Já diziam que com esse racha o partido não iria atingir o seu objetivo. E agora fica muito mais difícil. E é por esse motivo que os bolsonaristas estavam pedindo o afastamento do Valdemar Costa Neto da presidência do PL. Porque os bolsonaristas sempre tiveram como grande objetivo dominar o partido. Porque o partido tem R$1 bilhão de fundo partidário e fundo eleitoral. É diferente do que aconteceu com o PSL. No PSL, os bolsonaristas foram destruir o partido e saíram. Agora eles não querem fazer isso. Os bolsonaristas querem dominar o PL para eles. E pediam a cabeça do Valdemar Costa Neto. Já existe esse motim há um certo tempo. Os bolsonaristas falam que o Valdemar Costa Neto boicota o capital político do Bolsonaro. O que é um pouco de verdade, porque o capital político do Bolsonaro advém do Carlos. E de mais ninguém. Porque quem fez o Bolsonaro mito, quem teve as estratégias para promover Bolsonaro foi o Carlos. Mas o Valdemar Costa Neto escanteou o Carlos, não quer o contato dos dois, quer um mínimo de contato possível, né? Porque Bolsonaro é o pai do Carlos, então não tem como eles romperem. Mas sem Carlos, Bolsonaro não é nada. Então os bolsonaristas viram essa oportunidade para escantear o Valdemar Costa Neto. Só que o Costa Neto se mantém firme como presidente do partido, impondo uma derrota aos bolsonaristas e mostrando que ele tem a força.
Ele é o He-Man agora. Para conseguir lidar com essa situação, ele colocou ou intermediou ou nomeou o Flávio como sendo esse elo entre os dois. O problema é que a relação do Costa Neto e do Bolsonaro, ela não é muito boa. Recentemente o Bolsonaro deu uma bronca no Costa Neto. Falou o seguinte, olha, ô Costa Neto, dá uma maneirada. Por quê? Quando houve a busca e apreensão contra o Alexandre Ramagem, o Valdemar Costa Neto disse que o Rodrigo Pacheco era frouxo. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. E ele seria frouxo por permitir operações da Polícia Federal dentro do Congresso. O Bolsonaro, lá de Angra dos Reis, bateu um fio pro Costa Neto e falou assim, ô Costa Neto, dá uma segurada aí, pô. Você ficar chamando o cara de frouxo, depois você vai sofrer represália. Poucos dias depois, houve a operação da Polícia Federal contra o Valdemar Costa Neto. E os bolsonaristas acreditam essa operação como sendo uma represália à fala do Costa Neto ao Rodrigo Pacheco. O que não é, tá? O Valdemar Costa Neto, como presidente do PL, permitiu que o partido participasse de toda a estrutura comandada por Bolsonaro para causar descrédito nas instituições. Porque o PL financiou aquele relatório esdrúxulo que foi feito para falar que o Bolsonaro havia sido vitorioso em 2022. Uma situação completamente bizonha. Como foi bizonho a abordagem da Polícia Federal e a reação do Valdemar Costa Neto. Porque o Costa Neto, quando ele foi preso, né, ele começou a chorar. Quando ele saiu da prisão 2 dias depois, fez joinha, se mostrou tranquilo. Não, tô tranquilo, foi nada. Quando os agentes fortões da Polícia Federal chegaram e deram a blitz nele dentro de casa, ele pegou e ligou para a esposa. E falou, olha, vai demorar para eu sair, não sei o que tem. E começou a chorar. O Valdemar Costa Neto chorou quando ele estava sendo preso. E não foi fácil liberá-lo, não. Tiveram que ligar para um, ligar para outro, ligaram até mesmo para o Michel Temer para pedir a intercessão do vampirão para que o Valdemar Costa Neto pudesse sair da prisão. E os bolsonaristas falam que o Valdemar Costa Neto vai ser novamente alvo do Alexandre de Moraes. Porque desde 2022, quando ele fez aquele pedido, né, para recontagem de votos, para anulação de votos, a Polícia Federal está de olho no Costa Neto. Que tá magoado, hein? Isso é muito bom. O Valdemar Costa Neto está muito magoado com o Gilberto Kassab, presidente do PSD, e com o Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Porque eles não manifestaram apoio a ele, Valdemar, quando o boy foi preso. E ele achou um absurdo isso. Porque o Republicanos e o PSD são partidos que compõem com o PL em várias localidades. Eles vão estar juntos no Palanque em São Paulo, por exemplo. Mas os caras não falaram nada. Óbvio que não vão querer se indispor com Alexandre de Moraes, correndo o risco de sofrerem busca e apreensão ou algo do tipo. Não vão. E tudo isso mostra para nós o erro que foi para o Valdemar Costa Neto ter filiado os bolsonaristas e o Bolsonaro ao partido. Primeiro que, com a filiação dos bolsonaristas, o partido foi destruído, perdeu a identidade. Porque o partido era um partido de composição e não de oposição. Ninguém ali dentro sabe fazer oposição. O boy, né, trouxe o Bolsonaro, o partido aumentou de tamanho, aumentou o fundo partidário, mas e daí? Não consegue agora usufruir de tudo porque o partido está perdendo a mão. O Costa Neto está perdendo o controle do partido, o Costa Neto foi preso, usou o Bolsonaro para aumentar a sua quantidade de deputados, aumentar a sua força legislativa, mas agora paga um preço bem caro. E não existe preço mais caro a ser pago do que o preço da burrice. Bolsonaro paga muito esse preço. E agora o Costa Neto também está pagando.